Levítico 10, do versículo 1 ao versículo 11. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenará. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão, isto é, o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Elzafá, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, porque não morrais, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são as palavras que estão nas Escrituras Sagradas. Entenda que nos fala o Senhor diante de desobediência. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor é o Pai Todo-Poderoso. E aquilo que Ele determina na face da terra, isto tem que ser cumprido, porque são determinações do Altíssimo. Diante dessas palavras que estão nas Escrituras Sagradas, que o Senhor, por desobediência, ouve. O Senhor o aborreceu, se aborreceu
diante dos filhos de Arão. Por quê? Fizeste aquilo que não foi determinado contra as determinações que o Senhor Altíssimo tinha passado para o seu escolhido Moisés. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, Deus é amor, Deus é justiça. Veja, que diante de todas essas palavras que estão no livro, nas Escrituras Sagradas, no livro de Levítico, o versículo 10, de 1 a 11, que o Senhor nos fala perante aquilo que não é obedecido diante das suas determinações. Aquele que clama, que obedece às suas determinações, este sim será e sempre mantido diante da face do Senhor. Por quê? O único a ser glorificado, o único a ser adorado no universo, o universo único, determinado e criado pelo o Altíssimo, o único a ser glorificado é o Pai, o Filho, é o Espírito Santo. É o nosso Criador. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Nesses versículos, novamente, o Senhor determina que todas as suas determinações é para estatuto perpétuo de geração em geração. Estamos vivendo numa geração que é as mãos do Senhor. Está estendida diante da glória que está diante daqueles que estão glorificando e adorando a um só Deus. Sim. Diante disso, o que for acima das suas determinações é inexistente para o Senhor Pai Todo-Poderoso, o Altíssimo. Então, o Senhor está colocando diante da face da terra para que todos vejam o que está por vir e o que virá. Para que todos entendam que o universo é criado por um só Pai Todo-Poderoso, por um só Criador. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Pense nisso. O Senhor está diante da visão de todos. Aquele que está diante dos seus conhecimentos, aquele que está diante da limpeza e aquele que está diante da imundície. O Senhor está observando. Cada um. Então, meus irmãos e minhas irmãs, as Escrituras estão aí. O livro da vida, a Bíblia, está aí aberta.
procurai ler e entender diante do consentimento, pedindo ao Senhor a inteligência e a sabedoria. Vai, meus irmãos. Deixa o Senhor penetrar em vossas mentes, em vossos corações. Lavai as vossas almas, para que sejas limpo diante da face do Senhor. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Pense nisso. O Senhor é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. De cada um de nós, o que Ele quer é a pureza, é o amor, diante do caminho da verdade e da vida na face da terra. De cada um de nós. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Nação e nações. Deus abençoe a todos. Pense nisso. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Deus abençoe.